a mesa é Política Nacional de Alternativas Penais. Vamos falar sobre as soluções. Estão presentes a Heloísa Dário, que é ex-coordenadora do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas, coordenadora do grupo de trabalho que elaborou o projeto do novo escopo da Política Nacional de Alternativas Penais. Também vai estar presente o Vitor de Martins Pimenta, coordenador-geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça. O Luiz Geraldo Lanfredi teve que voltar para Brasília, então ele não vai estar presente. Então, não sei se quem prefere falar primeiro, vocês fiquem à vontade. Acho que eu posso falar. Claro. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar todos vocês por estarem aqui participando desse tema tão importante. E o pessoal da rede que teve essa iniciativa e da GV de fazer esse seminário. E, de fato, eu queria ir um pouco na contramão das falas pessimistas aqui que houveram nesse dia, porque, de fato, os problemas são muitos, né? Mas a gente não pode esquecer da questão da dimensão política das alternativas penais. Eu vou até falar para vocês aqui, mais na ótica da gestão da política, de como a gente pode pensar em construir uma política, de fato, como uma política pública que seja efetiva, como que poderíamos agir nós, os gestores, né, para que isso possa ser possível, né? Não vamos partir do pressuposto, claro que os problemas são muitos, mas vamos tentar elencá-los e ver como podemos resolvê-los, né? Como é que podemos responder a essa realidade que nós vivemos, onde predomina a cultura do encarceramento, onde nós temos aí uma dificuldade muito grande de diálogo no próprio sistema de justiça, onde temos uma dificuldade muito grande do executivo definir políticas públicas realmente eficazes, que de fato englobem a sociedade civil na sua elaboração. Então, são muitas as dificuldades, mas vamos tentar falar um pouquinho, aqui, Vitor, também, como gestor, a gente pode até ir fazendo uma troca de ideias e tal, mas como é que isso pode ser feito? Eu vou começar falando um pouco de como é que surgiu, como é que se deu a evolução dessa política de penas alternativas para uma política de alternativas penais. Então, no ano de 2000 foi criado no Ministério da Justiça um órgão que seria responsável pelo fomento da aplicação das penas alternativas no país, porque até então não existia, né, embora já tivesse previsão legal, não existia ainda nunca na história desse país o executivo já tinha assumido uma intervenção nessa área. Foi quando o Ministério da Justiça, então, ali na gestão da Elizabeth Susequim, que era a secretária nacional de Justiça, resolveu criar a Central Nacional de Penas Alternativas. E isso existiu como um programa no início, junto à Secretaria Nacional de Justiça, ela não era do DEPEN, e houve um primeiro momento onde qual era a tarefa da equipe que trabalhava nessa central? Era fazer a mobilização, fundamentalmente, do Judiciário, do Poder Judiciário e do Ministério Público sobre a necessidade de aplicação das penas e medidas alternativas. Então, nós estamos falando ainda das penas e medidas alternativas, que ainda que as restritivas de direito, mais a transação penal, suspensão condicional do processo. Nós não estamos falando ainda das alternativas penais, que seria um leque mais amplo. Esse trabalho foi feito no Ministério da Justiça. Eu cheguei lá em 2001,
E aí a gente teve um trabalho aí de mobilização nacional enfim, para que os juízes, os tribunais, presidentes de tribunais, pudessem empreender nas suas áreas um trabalho de educação, de mobilização com os juízes. Bom, eu não vou me estender muito nessa história, porque eu acho que tem coisas mais interessantes para a gente falar. Só que, quando chegou em 2011, nós tivemos... Aí foi essa política de mobilização existiu no Ministério da Justiça até mais ou menos 2004. Nós construímos centrais em vários lugares do país, repassando recursos para os estados, tanto para o judiciário quanto para o executivo, para criar estruturas de acompanhamento. Por quê? O que seria a necessidade para que o juiz pudesse confiar na aplicação das penas? Ele ter uma estrutura que pudesse acompanhar a fiscalização. Então, isso era uma... Bom, o Ministério da Justiça falou, bom, isso vamos tentar, pelo menos, suprir isso. Não tinha ainda uma perspectiva de um processo de educação de educação mais amplo, mas, naquele momento, era de criar estruturas de acompanhamento nos estados. Em 2011, quando eu retornei para o Ministério da Justiça, nós, então, já conhecia muita coisa da prática, a história da política no país, e nós criamos um grupo de trabalho que viesse discutir com a coordenação, fizesse uma avaliação dessa política. Mas o que é a política de alternativas penais nesses 10 anos, né, de implementação? O que é que deu errado, o que deu certo, ou o que nós temos que fazer daqui para frente? Havia uma constatação, eu vou passar o slide aqui, se eu me perder... É para lá, né? Eita. Pronto. Então, houve um diagnóstico desse grupo que se reuniu. Aliás, tem várias pessoas aqui do grupo de trabalho, Fabiana, Maíra, Pedro, tem várias pessoas. Era um grupo de trabalho formado por especialistas, também promotores de justiça, técnicos, que funcionou junto à coordenação, onde a gente foi, então, fazer esse processo de discussão e reavaliação da política, e nós tínhamos um diagnóstico ali. Qual era? Primeiro, um aumento paralelo da aplicação de penas alternativas ao aumento da pena de prisão. Aquilo que nós pudéssemos ter acreditado, né, que haveria um esvaziamento, ou, pelo menos, uma melhoria na questão da superação carcerária, já foi, como diz o Douglas aqui anteriormente, a gente viu que não. Nós tínhamos, em 2009, o Ministério da Justiça fez uma pesquisa onde tinha um número de aplicação de penas alternativas de 700 mil aplicações, e tínhamos 600 mil presos. Quer dizer, na verdade, o que estava acontecendo era um crescimento paralelo da pena de prisão e as alternativas penais. A gente constatava que havia ali um aumento do controle, né, do controle penal, que estava permitindo que aquilo acontecesse. O que a gente... e, além dessa constatação, que nos foi fazer avaliar o próprio funcionamento do sistema de justiça, nós fomos vendo que, ao longo dos anos, muitos locais iam implementando práticas extremamente interessantes que começaram a nos trazer alguns pontos para reflexão. Por exemplo, a questão das boas práticas. As boas práticas, nós fizemos foi feito no próprio Ministério da Justiça uma feira do conhecimento que selecionou algumas práticas no país, que foi um processo muito interessante. Não fui eu que coordenei isso, foi uma coordenadora anterior, mas, quando eu cheguei, esse processo já tinha existido. Nós, então, recuperamos a discussão sobre esse processo, e a gente viu o seguinte, que algumas questões estavam sendo já aplicadas em alguns estados. Por exemplo, a questão como é que estava funcionando o sistema de justiça em algumas coisas. A questão da adequação da pena ao tipo de delito. Então, nós tínhamos experiência dos projetos temáticos em Minas, que o Lucas até citou, onde você via onde a forma de se tratar o autor do delito
ela dizia respeito ao tipo de delito que ele tinha cometido. Então, tinha cometido um delito de trânsito, existiu toda uma mobilização da equipe que trabalhava com o autor de desenvolver um projeto educativo com a rede pública em relação àquele tema, e aquele indivíduo, então, passava por um processo educativo ao invés de cumprir uma pena de prestação a serviço à comunidade. Na Minas Gerais, por exemplo, foi feita uma pesquisa onde os projetos temáticos, aqueles que participavam dos projetos temáticos, tanto na área de trânsito, drogas, como violência doméstica, eles reentravam, a reentrada no sistema era ainda menor do que a reentrada daqueles que cumpriram prestação de serviço à comunidade. Vimos também que começou a haver, tinha algumas experiências da adoção de novos procedimentos na aplicação da pena. Aí, algumas discussões que já foram surgindo, como a questão da aplicação da suspensão condicional do processo em alguns temas. Foi muito interessante o trabalho da Fabiana e a pesquisa que ela fez em 2009 em Brasília sobre a questão da aplicação da suspensão condicional do processo nos casos de furto, onde isso depois ela editou no livro. Eu acho que é um material extremamente interessante para a gente pesquisar, mas que mostrava que, realmente, a maior parte dos casos de furto resolvidos eram realmente aqueles que receberam a suspensão condicional do processo. Essas questões foram nos fazendo, e tem também a questão várias discussões sobre experiências sobre a questão da violência doméstica, que já havia no Rio e no DF, onde se discutia e se implementava já o serviço de responsabilização para os homens autores de violência doméstica, e já se discutia, e na prática se fazia, né, se dava a suspensão condicional do processo para o homem autor da violência, que participava, então, de um processo educativo extremamente eficaz, muito mais eficaz do que ele ser preso e, daí, também ficar lá, e aí sem saber depois o que pode acontecer quando ele sair, enfim. Isso tudo foi nos levando... Eu vou tentar me coisar, porque eu acabei escrevendo um texto enorme, e, se eu for ler, não vai dar 20 minutos aqui, não vai dar tempo. Isso tudo foi nos levando à necessidade de rever o próprio escopo da política. E a gente já tinha uma recomendação da CONSEG, em 2009, também, na necessidade de se haver uma adoção da mediação da justiça restaurativa e já propondo, inclusive, na própria CONSEG, já propondo a necessidade, a criação do Sistema Nacional de Alternativas Penais, na época ainda de penas e medidas alternativas. Bom, então, o que houve, para não ficar muito repetido, o que houve é que houve uma mudança do escopo. Vimos que, por bem, precisávamos... Aquilo tudo se situava num quadro, que as próprias alternativas penais, a condução da política estava dentro de um quadro, dentro de um paradigma punitivo, que nós precisávamos tentar alterá-lo. Então, ao discutir e rever esse paradigma, precisamos... E começamos a encarar a política como uma política de justiça e segurança pública, dentro que partia de um pressuposto restaurativo, e as possibilidades, a gente já tinha, então, todos esses exemplos da forma como a perspectiva do sistema de justiça, se ela tem a perspectiva de resolver o próprio problema, resolver o delito, na parte do infrator, da comunidade e da vítima, o processo é muito mais rico e também muito mais eficaz. Então, esse escopo da política foi alterado, criou-se, então, ali também a mediação e a justiça restaurativa, e esse escopo foi aprovado pelo ministro numa portaria ainda em 2011, através da Estratégia Nacional de Alternativas Penais, que criou essa estratégia.
Bom, então, eu vou falando rapidamente sobre o quadro atual. Né? Nós temos a questão da cultura do encarceramento e o paradigma punitivo, que já foi muito falado aqui, eu não vou explorar mais, mas só para dizer o seguinte, começando para dizer o seguinte, que tem uma questão que que é um elemento fundamental no enfrentamento dessa questão. Nós temos que, não podemos esquecer a dimensão, o elemento político da gestão. A questão não é só discutir formas legislativas, leis, a promulgação de leis, a forma como se deve dar a relação, a tarefa do judiciário, a tarefa do executivo. Nós não podemos esquecer a dimensão política disso. Quando a gente fala a dimensão política, está querendo dizer o quê? Nós sabemos quem é o nosso preso, nós sabemos quem é o nosso público da pena alternativa penal, que é o mesmo, né? É pobre, é preto, sem escolaridade, enfim, é toda aquela população que nós sabemos que é excluída e que tem aí que é o nosso público, né? Bem dizendo, é o nosso público. Então, quando a gente olha a questão da ação e atuação nas alternativas penais, nós não podemos olhar isso de uma maneira isolada. Nós temos que olhar isso dentro de uma perspectiva de segurança pública e justiça, que vai realmente definir o perfil desse sujeito e definir quais são as possibilidades dos caminhos em que podemos atuar. Na questão na política, na preventiva, nas questões de ordem preventiva, na atuação das políticas públicas em todas as áreas sociais, e como é que isso vai se refletir, então, no sistema de justiça. Então, ela tem que estar inserida dentro desse contexto mais amplo. E aí, o que nós temos no quadro atual hoje, né? Nós temos uma falta de recursos financeiros. Não existem recursos específicos destinados para a questão das alternativas penais. Nós tivemos, de 2000 a 2000... Isso aqui sai daqui? Nós temos... melhorou um pouco. De 2000 a 2011, nós tivemos 2 bilhões e 300 milhões de reais no Ministério da Justiça, né, dedicados, aí são dados lá do FUNPEN, do DEPEN. Nós tivemos 2 milhões e 300 milhões voltados para o sistema prisional. 2 milhões e 300 milhões era o total. 2 bilhões e 228 milhões voltados para o sistema prisional, 75 milhões para as penas e medidas alternativas. Ou seja, penas e medidas alternativas então, faziam um total de 3,20% só dos recursos que foram para o sistema prisional. Descontinuidade no funcionamento das estruturas. O que acontece é que os recursos que o Ministério da Justiça envia para os estados, porque realmente, gente, essa política é uma política afirmativa. A gente diz o seguinte: bom, o governo federal tem uma responsabilidade muito grande na implementação dela, porque ele teve e cumpriu. Não digo que a ação do Ministério da Justiça foi fundamental para o fomento da aplicação, quando ele criou e começou a criar e estimular a criação de estruturas nos estados. Mas são instrumentos de transferência de recursos que não funcionam. Por exemplo, convênio. A gente sabe que convênios não tem possibilidade de ter continuidade. Você repassa para o Estado tem dificuldade de começar a execução. Quando ele começa a execução, já passou um tempo. Depois, ele tem que prestar contas. Fechou o convênio. Não pode abrir outro convênio com o mesmo objeto e não pode funcionar exatamente na sequência do... Tem que prestar contas primeiro, concluir o processo. Todo mundo sabe como é que funciona. Ou seja, a gente formava, nesse trabalho todo de repassar recursos para os estados, você forma os técnicos, está todo o programa de capacitação, e depois você não tem mais como continuar a repassar o recurso. Ou seja, esvazia completamente, e, em muitos casos, o Estado parava de acompanhar o cumpridor, porque não tinha forma de continuidade. Foram criados diferentes modelos e estruturas
das penas e medidas alternativas no país. Então, criou-se nas varas, criou-se no Judiciário e criou-se no Executivo. Acontece que essa questão da diferença foi muito por conta da também disponibilidade das instituições. Muitas vezes, e isso acontece até hoje, o Poder Executivo não se entusiasma em criar a estrutura de acompanhamento das penas alternativas. Então, sempre houve uma baixa participação do Poder Executivo, muito grande. Houve uma criação, o Judiciário criou algumas varas voltadas às varas especializadas, são 17 na minha conta, acho que não mudou até hoje, isso deve continuar. E o Executivo, os estados que realmente implantaram estruturas de acompanhamento foi São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Então, estados que mais atuaram e realmente criaram estruturas próprias de acompanhamento das alternativas penais. Isso é o que se chama assobiar e comer farofa ao mesmo tempo. Teve uma baixa participação, então, do Poder Executivo nas unidades da Federação. Muito desinteresse. E sempre há um interesse do secretário de Justiça dos estados muito grande de receber verba para construir presídio, mas, se falar com ele da responsabilidade que ele tem na questão das alternativas penais, ele tem sempre uma relutância. Então, é uma das dificuldades. A baixa institucionalidade, as estruturas que foram criadas não são regulamentadas. Então, com exceção desses estados, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, os estados que criaram estruturas não criaram estruturas fixas, permanentes. Então, não criaram cargos públicos, né, para suas equipes. E também apenas esses estados que criaram cargos públicos e também leis e decretos estaduais para regulamentar as centrais. E isso também foi um problema, é um problema na questão da continuidade. Então, a necessidade de criação de cargos públicos, da regulamentação das centrais, até por conta de você ter um reconhecimento institucional, é fundamental. Já mudei? A baixa participação dos municípios. Bom, essa questão a gente vai entrar em toda a questão da segurança pública, né? Nós temos um problema muito sério, que também não há participação dos municípios e nem houve ainda um trabalho de mobilização dos municípios. Isso é uma questão que se aponta agora a necessidade de haver essa mobilização dos municípios para as alternativas penais, mas ainda está como projeto. Eu acho que essa questão é fundamental e tem que se entrar e discutir um pacto federativo para a segurança pública, onde os municípios têm uma participação e, de fato, se ele não estiver envolvido nessa questão das alternativas penais, nós não podemos esquecer a questão da efetividade da política. E nós temos uma falta de autonomia do órgão gestor da política nacional. O que acontece é que o órgão gestor, como eu disse, é uma política afirmativa. Acho que o órgão gestor da política ele tem que ter uma autonomia para conduzir a política e também decidir e usar os recursos da política, específicos para o fomento da política. Eu estou falando isso porque, na questão do histórico ali do Ministério da Justiça, foi o órgão gestor que começou na Secretaria Nacional de Justiça. Nesse momento, ou seja, ele era ligado diretamente ao gabinete, ele conseguiu cumprir uma tarefa política fundamental de mobilização dos órgãos do sistema de justiça. Tanto o Judiciário como o Ministério Público, ele teve uma participação fundamental. E isso
a proximidade do gabinete e a participação do gabinete nesse processo, inclusive o próprio ministro tinha uma presença muito grande no fomento dessa política, né? Os ministros, né? Porque foram, pode ser, acho que lá por 5, 6 na época. Então, mas tinham sempre uma presença muito grande, viajando os estados, inaugurando o Central e tal. Quando chegou em 2004, as penas alternativas perderam um pouco o status dentro do Ministério da Justiça. Houve um enfoque, mudou um pouco o foco da questão, porque a questão ali do Ministério da Justiça ficou mais pautada na questão da segurança, especificamente a questão da Polícia Federal, e a política de alternativas penais foi muito prejudicada. Então, aí ela esvaziou, ela foi dentro de uma área da área de ressocialização do preso, dentro de uma diretoria, dentro do DEPEN. Então, o que acontece? Como é uma política afirmativa, esse órgão gestor não é um órgão técnico, é um órgão extremamente político. Estamos falando aqui da necessidade de ter um órgão fortalecido e que o gestor máximo do Ministério da Justiça tenha, por conta de ser o representante do governo federal nessa área, tenha uma vontade política aí de fomentar, de fato, essa política. Heloísa, seu tempo está, se puder concluir. Ixi, nossa, eu não vou concluir, não. Não tem menos um? Tem menos um, pronto. Bom, vamos lá. Então, o que a gente fala como necessidade para a efetividade da política? A questão da sustentabilidade. Então, fundamental que se crie cargos públicos das equipes, para as equipes, que se preveja isso nos estados, no Poder Executivo e no Judiciário, onde funciona a política, porque nós não estamos falando aqui de engessar, de fechar as centrais do Judiciário. Vamos falar da importância de tê-las no Executivo, sim. Mas, então, a necessidade de criar cargos públicos e fazermos uma capacitação dessas equipes técnicas, não só de uma equipe passando a formas de procedimento técnicos do acompanhamento da execução, mas também tentando mudar a cultura dessas equipes, essa cultura que predomina, que é a cultura do carceramento e punitiva, que afeta as equipes, como diz muito bem aqui a Alessandra do IBC-CRIM, e de fato, você tem as próprias equipes, às vezes, têm um problema de rejeição até em acompanhar casos de pessoas que ou são usuários de droga ou cometeram delitos contra o patrimônio. Recursos financeiros. Temos que ter recursos específicos próprios para isso. Então, a questão ou destinação de uma parte do FUNPEN, de um percentual do FUNPEN permanente para isso, ou consignação de recursos dos orçamentos da União, Estados e municípios, e transferências de recursos que não seja através de convênios, seja fundo a fundo, enfim, questões que têm que ser discutidas como resolver. A gestão integrada. Então, eu acho que há necessidade de haver uma realocação do órgão gestor da política de alternativas penais para que haja que ela não pode estar dentro do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que cuida da prisão privativa de liberdade, que tem uma prioridade, que ele tem que cumprir, com certeza, que já é muito ampla e que funciona dentro de uma outra lógica, não é dentro da lógica da punição. O órgão gestor da política de alternativas penais tem que funcionar dentro da lógica restaurativa. Ele não pode estar dentro do DEPEN, tem que estar fora, como um departamento, como o mesmo status do DEPEN, inclusive. Porque, senão, não vamos conseguir implementar essa política, não vamos ter forças políticas para isso, não vamos ter estrutura para isso. A criação de órgãos gestores da política no Executivo estadual e municipal. Por que isso é importante, gente? O Poder Executivo
eles são fundamentais, eles fornecem a toda a rede pública para que as equipes de acompanhamento e fiscalização das alternativas penais possam desenvolver trabalhos educativos. Eles fornecem vagas para o cumprimento da prestação de serviço, e são eles que fornecem também o espaço de diálogo possível para que as alternativas penais aconteçam. Já conversamos muito sobre isso no CNJ, que onde havia uma resistência anterior sobre isso, e eles próprios se convenceram no evento da mobilização para o sistema prisional que o Estado e o Executivo pode ter uma estrutura muito melhor para que isso possa acontecer, e eles podem trabalhar em parceria. Então, já discutimos isso, qual seria a função da vara especializada, da vara de execuções, que pode ter a sua equipe, sim, mas pode atender a questão cartorial, e o executivo a questão do acompanhamento. Isso é perfeitamente possível. Acho que essa discussão já avançou muito na questão de distribuição de responsabilidades. A integração vertical, então, a definição de responsabilidades da União, Estado, Distrito Federal e municípios, que é fundamental. Essa questão tem que vir também, acho que está prevista na discussão sobre a reforma do Pacto Federativo, que eu acho que isso pode minimizar essas questões que a gente está falando, e um pacto federativo para a segurança pública, com certeza. A integração horizontal, que é as articulações dos poderes, né, do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Sociedade Civil. Fundamental que a sociedade civil esteja participando desse processo, não só na fiscalização, mas também na elaboração da política. Então, esse foi o espírito quando a gente criou o grupo de trabalho, e eu acho que é esse o espírito, inclusive, desse último decreto da Presidência da República, que prevê a participação da sociedade civil também no processo, no momento de elaboração da política. A implementação do sistema integrado de gestão das informações, com a construção de indicadores. Não existe um sistema integrado de informações, né, a nível federal, nem local. Isso, o Infopen nunca teve essas condições, agora está discutindo essas questões, mas, enfim, também não existem indicadores definidos. Nós começamos a discutir isso quando realizamos os workshops, em 2012, workshops regionais em Brasília, de várias regiões do país, e essa questão dos indicadores realmente é um tema extremamente importante e necessário de se fechar, só que isso a gente tem que fazer em conjunto com os atores que trabalham na ponta. Então, o fórum, nós começamos a fazer isso com o fórum, com os workshops, e concluiríamos esse processo no Encontro Nacional, que, infelizmente, não houve. Nós temos poucas pesquisas foram feitas ao longo da história das penas e medidas alternativas no país. Temos algumas pesquisas que o Lanude fez, e aquela de 2005, que a Alessandra citou, que, de fato, coloca algumas questões extremamente interessantes em relação à política. E tem agora de 2012, que foi fechada, e aí o Vitor que vai falar sobre isso, que é uma questão que parece que está sendo fechada, né, Vitor? A questão da efetividade, ainda continuando, a questão da institucionalidade. Então, necessidade de criação de leis e decretos que regulamentem essas estruturas, que possam dar respaldo, né, para o acompanhamento e a fiscalização das alternativas penais. A criação do projeto do Sistema Nacional de Alternativas Penais, o SINAP, foi um projeto também de lei que começou a ser discutido pelo grupo de trabalho. Depois ele foi em parceria com a Secretaria de Assuntos Legislativos. Depois, hoje, aí o Vitor vai poder falar melhor, porque ele depois foi encaminhado como projeto de lei. Mas, a princípio, assim, o projeto de lei, o SINAP, já distribui ali as responsabilidades da União, do Estado, do município, em relação às alternativas penais, também a questão da necessidade dos recursos financeiros e da questão do sistema integrado de informações. Então, é fundamental esse sistema nacional, e a criação de mecanismos de participação e controle social, dentro do espírito
que nós estamos falando da necessidade de participação da sociedade civil na própria elaboração da política, o Fórum Nacional, então, seria o mecanismo que nós consideramos mais adequado para o fomento dessa política a nível nacional. Nós tivemos e estruturamos um desenho já desse fórum, ainda em 2012, com a participação da Secretaria da Presidência da República, e ele também ficou pendente. Mas, enfim, é só falando do processo que levou a essa discussão e da definição da criação desse fórum, para que, de fato, a gente possa ter representantes todas as áreas, né, dos órgãos do sistema de justiça e mais da sociedade civil de todo o país, discutindo a implementação da política, né, a sua implementação e as suas diretrizes. É só uma questão seguinte: se a gente não tiver claro que essa é que essa gestão tem que ter um lado, um enfoque político extremamente importante, e que a participação da sociedade civil é fundamental no seu desenho, nós não vamos conseguir garantir a sua efetividade, porque é a sociedade civil que vai consolidá-la e que vai garantir também essa dimensão restaurativa da política. Ontem à noite eu estava pensando o que falar, né, o que trazer aqui para esse seminário, e consultando quem ia apresentar antes, eu pensei, olha, a questão da discussão mais de fundo da política de alternativas penais, a pertinência, né, a necessidade dessa política em substituição à política privativa de liberdade, do paradigma punitivista, já vai ser muito bem abordado e com muito mais propriedade pelas pessoas que falaram antes. E eu vi que eu estava certo, né? Acho que pode passar. Aí eu queria trazer uma discussão bem alinhada também, acho que vai ser mais complementar ao que a Heloísa estava trazendo, né? Uma discussão mais em gestão, nos desafios mesmo para a estruturação do modelo. É uma coisa que eu sempre levo para o Renato, para a Valdirene, que é a diretora, de que, enfim, o que a gente pode fazer de importante agora, de verdade, que vai repercutir em resultados nos próximos anos, é acertar ou errar nos incentivos institucionais que a gente vai dar, no desenho dessa política, na estruturação do sistema. Só uma visão bem ampla também que eu estava pensando ontem, que seria bacana trazer, é uma sensação que nós temos, que eu tenho muito forte lá no Departamento Penitenciário. Quando eu falo da crise do sistema privativo de liberdade, da crise do sistema prisional. E eu não digo aqui nem numa perspectiva criminológica, não, porque essa é a abordagem que eu disse que eu não queria trazer, numa perspectiva de gestão mesmo. A gente sente que o sistema está chegando a uma situação de crise mesmo, assim, de exaurimento, né? É o alto custo, é muito caro manter as pessoas presas, é muito caro construir novas unidades prisionais, os estados não estão tendo capacidade técnica de construir novas unidades prisionais, o ritmo de encarceramento é muito superior ao ritmo de construção de novas unidades. Então, você tem cadeias superlotadas e você tem cadeias cada vez mais superlotadas. São cada vez mais comuns rebeliões, né, agentes penitenciários sendo pegos de refém, crimes, decapitações acontecendo no sistema. E essa é uma taxa de encarceramento que eu coloco aqui como taxa de encarceramento insustentável. Ela não é, de novo, ela não é insustentável do ponto de vista somente criminológico, enfim, que é um discurso, uma realidade que nós temos, que nós acreditamos nisso, mas que é uma questão que vem desde o século XIX, né? Esses apontamentos da falência criminológica do sistema prisional a gente traz de muito tempo. É que agora, no Brasil, a gente está alcançando um nível de encarceramento, um crescimento de 5%, 10% ao ano, que é completamente insustentável mesmo. Esse modelo, eu digo com bastante tranquilidade, ele não vai seguir por muito tempo. A dúvida é quando que a gente vai estancar isso, porque a situação já é drástica e ela já causa resultados muito negativos do ponto de vista social para o país, né? Isso repercute também na questão do crime organizado, que se organizou no sistema. O Douglas trata isso de uma maneira muito interessante.
acredito que esse momento, esse contexto de uma crise, que é uma crise que os atores, os gestores públicos, os atores do sistema de justiça criminal como um todo, envolvidos com a questão prisional, já sentem, né? E essa crise ela gera uma oportunidade de avanço para esse sistema alternativo, para o sistema de alternativas penais. Nós temos hoje uma avenida para construir, para estruturar um sistema, para caminhar com essa política, né? Você percebe em exemplos dispersos aí pelo país que em espaços locais os atores estão adotando soluções criativas para fugir desse problema do superencarceramento, né? Então você tem secretários de justiça conversando com juízes e falando: olha, agora no regime semiaberto vamos mandar direto para o aberto, para casa. E isso não vem de uma abordagem crítica, de uma leitura criminológica, de que, enfim, a prisão não gera os resultados. Não, um problema de gestão na ponta. O sistema está em crise, a cadeia vai virar, enfim, tem uma pressão. Os juízes da execução, principalmente, que estão mais próximos da realidade do sistema prisional, têm sentido isso também. Então, às vezes, você percebe soluções alternativas, até de legalidade duvidosa, mas, enfim, quando você interpreta a lei de uma maneira mais ampla, pelo ponto de vista constitucional, claro que tem pertinência legal, mas há um espaço aí, né? Há um momento de convergência com o judiciário que nós vivemos agora, né? O ministro Lewandowski, assumindo o CNJ, ele tem uma visão, ele já externou isso, um compromisso muito grande com a aplicação de alternativas penais, um enfoque em justiça restaurativa, né? Recentemente assinamos, junto com o CNJ, um acordo de cooperação para atuação, para priorização da política de justiça restaurativa. Foi instituído o Fórum Nacional de Alternativas Penais no âmbito do CNJ, né? Eles roubaram o nome que você tinha formulado, Heloísa, mas foi uma iniciativa muito importante. Agora nós temos atores no judiciário capazes, com representação no CNJ, para dialogar e para levar adiante com prioridade esse tema, né? E é muito importante também nesse espaço a atuação da sociedade civil organizada. A rede de justiça criminal tem um papel muito grande nesse espaço. Então, e eu digo, quando eu trago que é uma oportunidade de avanço ao sistema alternativo, parece que é meio contraditório, né? Eu dizer que tem uma dificuldade muito grande de se pautar no debate público essa agenda de alternativas à prisão, porque sobrevivem e são fortes todas as questões que o Douglas trouxe aqui, né? O discurso é muito forte, o discurso punitivista é muito forte, e nós nunca tivemos sucesso na desconstrução deles. Perdemos de 7-1, né? Como diz a Fabiana, sempre perdemos esse debate. Mas, eu insisto, nós temos uma avenida aberta porque o sistema está em crise. O sistema está em crise. Então, assim, os atores que atuam com isso estão tão constrangidos por essa falência do sistema, então tão pressionados por isso, que, na margem, ainda que a gente não vá virar o jogo no debate sobre punitivismo e restauração, né, justiça restaurativa, embora a gente não possa se furtar nunca desse debate, ainda assim nós temos um espaço enorme para a construção de uma política, né, na margem dessa crise do sistema. Eu vou tratar de maneira complementar, acho que a Heloísa já trouxe bastante desses elementos, vou falar rapidamente, do problema que a gente tem hoje quando a gente enxerga que, enfim, então nós temos um espaço de avanço, mas há um discurso muito grande de que não há estrutura, né, e os juízes não têm confiança na aplicação do sistema. Então, aqui já entra bem na questão da política mesmo, da estruturação de um sistema de gestão de alternativas penais. Nós temos um histórico de baixíssimo investimento na área, né? A Luísa trouxe, os estados investem pouco, o governo federal investe muito pouco. E acho irreversível que isso vai mudar também. Isso vai mudar. A dúvida é quando, né? Quando que a gente vai conseguir dar esse input com mais força, mas a gente está num cenário que é irreversível, a gente vai ter um maior aporte de recursos. A nossa gestão do DPEM, na formulação do projeto de lei orçamentária, ampliou o recurso, ainda vai ser muito pouco para o ano que vem,
Mas eu vou chegar lá também. No atual modelo de financiamento, né, no modelo de convênios, tanto faz. Se botasse mais recurso, não adiantava, você não consegue fazer a indução de uma estrutura nacional de verdade, de alternativas penais, com esse modelo. Esse é um modelo muito útil, já antecipando, então, para você fazer essa indução primeira, talvez essa indução que deu nesses primeiros 10, 15 anos. Você cria pilotos, você incentiva boas práticas, você vai começando a mapear com experimentações aonde que nós podemos, por onde nós queremos caminhar. Mas, na hora de estruturar um sistema nacional que realmente vai se interiorizar pelo país e que realmente, na ponta, nos municípios, possa se efetivar o cumprimento das alternativas e que o mapa não seja aquele que o Lucas mostrou, né? Que são lá 13 municípios dentro de um universo de mais de 200 no estado de Minas Gerais. Esse sistema não dá certo. Porque hoje o modelo, em geral, é um modelo voluntarista, né? Então, há um juiz. Tem um juiz naquela comarca, ele gosta muito de mediação, ele gosta muito de justiça restaurativa, e ele faz aquela experiência ali, às vezes consegue uma parceria com uma ONG, às vezes consegue uma parceria com o executivo e implementa uma política. Hoje, essa é a tônica da política de alternativas penais no Brasil. Prevalecem os arranjos locais, né, a construção estadual, às vezes nem só estadual, municipal mesmo, naquele espaço que ocorre isso. E há essa falta de confiança, né, no sistema alternativo, a falta de confiança da sociedade. O Douglas também trouxe a questão de que, enfim, pena alternativa significa impunidade, e isso é um pouco de conservadorismo, mas isso é um pouco de verdade também, porque com um sistema desestruturado, com não existindo fiscalização e tampouco práticas restaurativas estruturadas, mesmo que possam construir uma nova perspectiva, uma mudança de trajetória daquelas pessoas, acaba significando um mero comparecimento em juízo, enfim, uma sensação de impunidade que a gente afere nas poucas pesquisas que tiveram, inclusive no sentimento da vítima. Então, se a gente não consegue desconstruir na vítima a sensação de que aquela aplicação foi uma impunidade, na pouca política de alternativas penais que a gente está fazendo, a gente está falhando nesse enfoque restaurativo. Então, a gente tem que avançar nesse sentido. E, enfim, é uma sensação da sociedade, é uma sensação dos atores de justiça criminal. Os juízes, né, o CNJ fez recentemente um levantamento, acho que não chegou a ser publicado, mas que demonstra isso mesmo. Os juízes respondem que eu não aplico porque não tem estrutura. Então, enfim, nós temos que avançar na estruturação do sistema. É verdade que a gente estrutura esse sistema e ele está servindo para mais controle e tem servido pouco para mais desencarceramento, mas sem um sistema estruturado a gente não consegue entrar nessa disputa. Vamos lá. E aí, como a solução dessa questão da gestão, né, da estruturação do sistema, a gente tem construído a ideia de ter um sistema nacional de alternativas penais, que ele, na verdade, o que é o Sistema Nacional, materializando, ele é um projeto de lei, né, um anteprojeto de lei, hoje, que ele foi elaborado coletivamente, né, nesse grupo de trabalho que a Heloísa coordenou, que a Fabiana, o Pedro, muitos aqui participaram, a Maíra. E esse sistema, esse projeto de lei, ele define a abrangência, acho que no principal, né, no que trouxe essencial. Eu não trouxe o texto aqui, achei que ia ficar muito corrido, e também estamos no momento de debate desse texto com a presidência, então é um momento sensível, mas o espírito será preservado. Que ele define a abrangência das alternativas penais, ele traz a ideia das penas alternativas, né, das restritivas de direito, da suspensão condicional do processo, da pena, transação penal, engloba tudo nesse conceito, as cautelares diversas de prisão, aí inclusive a monitoração eletrônica. Eu trato um pouco mais disso no próximo slide. E as medidas protetivas de urgência, a ideia é englobar tudo isso numa noção de alternativas penais, né, trazer na redação o texto, né, a ideia do enfoque restaurativo, da autorresponsabilização do cumpridor, da participação da vítima no processo, né? Embora isso depois tenha que se desdobrar em práticas restaurativas, em enfoques restaurativos reais, isso é uma discussão de procedimentos, é importante que a lei já traga isso, acho que faz diferença nesse momento. E ele define as competências, ele distribui entre os poderes executivos, entre os diferentes níveis de poder executivo, a União,
os estados e os municípios as atribuições e localiza, né? Isso é importante a gente conhecer, porque é nesse sentido que a gente está caminhando. Estamos localizando no âmbito do executivo estadual essa função de assegurar os serviços associados ao cumprimento de alternativas penais. É uma discussão longa, né? Uma discussão que vem de 15, de 10 anos, da vantagem que teria em estar no judiciário, que foi colocada aqui. Alguém trouxe, eu não lembro quem trouxe hoje essa discussão de que se observava no judiciário uma maior habilidade para manter isso, porque foi o BC Crime. Isso é verdade, porque o judiciário ele tem, num sistema desestruturado no executivo, o judiciário ele já tem servidores de carreira com maior facilidade de manter. Então, ele tem alguns cargos de equipe psicossocial, você consegue estruturar com alguma facilidade experimentações num sistema, né, uma vara ou outra, mas na hora na formulação de um sistema nacional mesmo, que tenha capilaridade, que seja na ponta mesmo, no município, estruturado com equipes que realmente façam a interface com os outros serviços de assistência social, de saúde, de educação, de inclusão produtiva, que é o sistema que a gente imagina que possa estar relacionado, que possa circular em torno do sistema de alternativas penais. A esfera que parece ter maior competência mesmo é o Poder Executivo. Então, a gente tem bastante tranquilidade disso, mas abertos ao diálogo sempre. Mas aí ficam algumas discussões, né? Se o SINAP o SINAP é o Sistema Nacional de Alternativas Penais, se ele seria a mesma solução, se ele bastaria para esse desafio que a gente tem hoje, que, para mim, é o mais importante do que a gente pode caminhar ali nesses meses finais, nessa reta final que a gente tem no Departamento Penitenciário, dessa gestão, né? Seria o mais importante incentivo e o impacto que pode produzir impacto no futuro. E eu já digo que sim, que sim em partes, né? Que é muito importante se definir a competência do governo estadual pela responsabilidade de assegurar os serviços. Isso resolve um problema de disputas. Você tem tribunais de justiça que não reconhecem, você tem gestor estadual que não se sente responsável, né, por essa política, mas o atual texto, a redação, a forma com que nós conseguimos desenvolver até o momento não resolve, por exemplo, o problema do financiamento. Ele chega a mencionar a questão do FUNPEN, porque hoje o Fundo Penitenciário Nacional ele não tem especificamente estabelecida a previsão de custear ações e projetos de alternativas penais. Isso se resolve, mas é uma coisa que, na prática, a gente já vinha financiando por uma interpretação mais construtivista, aí, mas essa parte se resolve. Mas, como a Heloísa disse, muito bem, colocou muito bem, o atual modelo de financiamento, aí não só para a área de alternativas penais, mas para a política de segurança pública como um todo, então o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, né, o FUNPEN, o modelo de convênios, que é o modelo que está dado atualmente, ele é completamente incapaz de gerar uma política de indução séria que reproduza, que gere resultados na ponta, né? O problema da sustentabilidade das estruturas é muito claro. Você financia um projeto, né? Então, aí o governo do Estado ou o judiciário, na época que financiamos muito, ele contrata uma equipe por 2 anos, aquele projeto se esvai e acaba. Você não tem um planejamento, o órgão estadual, o governo estadual não consegue se planejar naquela política. Enfim, e há um consumo absurdo das equipes, né, do governo federal e dos governos estaduais na aprovação e na prestação de contas dos convênios, e não é uma prestação de conta realmente comprometida com a finalidade, com o resultado da política, é uma prestação de contas burocrática, é uma duplicação de esforços de controle. Então, nesse caminho, nós não vamos para lugar nenhum. A boa notícia é que nós temos um cenário político muito favorável. Aí, enfim, se a gente está aqui na rede de justiça criminal, é importante dizer, né? Há um espaço, há um compromisso dos três candidatos à presidência da República melhor posicionados com a alteração do sistema de financiamento dos fundos. Isso inclui o FUNPEN, né, para alterar para transferência fundo a fundo. Então, é importante
que a sociedade civil participe mesmo dessa discussão, se apropria, uma discussão difícil, a gente está à disposição aí também para aprofundar esse diálogo e a pensar juntos nesse modelo. É uma discussão difícil, mas é uma discussão que as diretrizes políticas muito fortes podem estar dadas. Então, um eventual projeto que diga que o FUNPEN vai ser agora fundo a fundo, que os estados vão ter que criar seus fundos, ele poderia apontar ali que alternativas penais é uma prioridade, né? Então, que você não vai financiar somente a construção, que você vai financiar as alternativas penais. Enfim, são momentos... Eu acho possível que essa discussão avance alguma coisa. Eu gostaria, eu tenho trabalhado por isso, para que essa discussão avance ainda esse semestre, para que a gente tenha, se não um projeto de lei enviado para o Congresso, pelo menos um projeto de lei, talvez, para colocar para consulta pública, para iniciar um diálogo mais profundo com a sociedade, para que aí sim, no primeiro semestre do ano que vem, a gente tenha um projeto no Congresso discutindo a questão do modelo de financiamento do FUNPEN e no que mais nos toca aqui na área de alternativas penais. A necessidade de municipalização da política, né? Concluindo, viu, Vitor? Tá bom, rapidinho. O SINAP hoje ele localiza nos estados, né, nas unidades da federação, essa competência, mas a gente identifica que não exclui a participação dos municípios, o atual texto, mas a gente precisa desenhar, junto com a questão da municipalização, uma coisa que talvez a gente precise avançar, resgatar os diálogos ainda que aconteceram, o papel da rede de assistência social nessa gestão, nesse sistema de alternativas penais, né? O sistema de medidas socioeducativas, o SINAS, ele se estruturou com uma articulação muito grande no CREAS, e, enfim, também não é um modelo exclusivo, ele não tem que ser assim, mas se aproveitou um modelo pré-existente com muito custo, com muita resistência da própria rede de assistência social, mas que isso tem produzido... Eles estão chegando muito mais longe do que nós chegamos aqui nessa área de adultos, né? O sistema é parecido, o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes infratores. A lógica de funcionamento, os desafios são parecidos com o sistema de alternativas penais para adultos, mas se estruturou muito bem na assistência social. Isso tem um impacto político que é muito grande, né? É o reconhecimento de que aquele é um público vulnerável, né, no caso dos adolescentes, e que o espaço para ser tratado, o cumprimento de medidas desse público, é da assistência social. Então, esse investimento, essa localização se deu no Ministério do Desenvolvimento Social, nessa relação com o CREAS. É algo que a gente tem que estudar e é uma questão política muito forte. Eu acho que, de novo, eu convido a rede a fazer essa reflexão, que parece uma reflexão de gestão, parece uma reflexão chata, mas uma reflexão que na prática, é o que vai realmente impactar e definir para onde vamos. Agora, só mais uma reflexão final, né, que eu sempre faço essa provocação no DEPEN, nas reuniões que eu vou, sobre a monitoração eletrônica e a sua relação com as alternativas penais e com o sistema de alternativas penais, né? A monitoração eletrônica pode-se dizer que ela já é uma realidade, né? Nós já temos em mais de 10 unidades da federação projetos implementados, ainda que como pilotos, que iniciando de monitoração eletrônica. O DEPEN já está financiando, até o final desse ano, já vai estar financiando mais 11 unidades da federação, e a ideia é que, até o ano que vem, já se tenham, pelo menos, projetos pilotos em todas as unidades da federação, a não ser que alguma não manifeste interesse, embora eu tenha certeza que sim, porque, para a monitoração eletrônica, há uma vontade muito maior do que para a criação de estruturas de alternativas penais. Tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro também. Bem, ela é uma realidade, ela tem um potencial para controle e para desencarceramento, e aí os estados, a gente tem observado que está havendo uma aderência muito maior, uma participação muito maior dos estados para momentos como a saída temporária, e o DEPEN tem, inicialmente, aberto linha de financiamento somente para a questão do preso provisório, porque a gente entende que essa é a política que nós queremos induzir, né? Queremos promover o desencarceramento
a partir da medida da monitoração eletrônica, sem desvalorizar e sem fechar a porta para os outros projetos, para as outras ideias para as outras previsões legais, mas porque, enfim, o dinheiro é escasso, o recurso é escasso, e o problema mais grave que a gente tem hoje, que tem a relação com a monitoração eletrônica, é, com certeza, o número excessivo de presos provisórios. E a monitoração eletrônica ela é uma política que deve ser estudada, né? O que vem sendo feito em termos de práticas de monitoração eletrônica, que tipo de relação que isso tem com experiências, com incidências de novos processos penais, né? Há unidades da federação em que, enfim, ocorre-se um homicídio, a primeira coisa que se faz hoje é, enfim, verificar por onde andavam os monitorados, né? E daí se formam indiciamentos, se abrem ações penais. Precisa se estudar a forma com que isso ocorre para se conhecer e para entrar no debate sobre a monitoração eletrônica. E é por isso que eu trago essa pergunta, né? Se a monitoração eletrônica ela deve ser tratada no âmbito das alternativas penais. Nós temos uma tendência a dizer que não. Não, porque eu não gosto da monitoração eletrônica, ela me incomoda, ela é mais controle, né? Mas aí eu coloco essa reflexão, olha, mas a monitoração ela é uma realidade crescente, ela vai crescer, ela vai se tornar prática, os estados demandam e estão aprendendo a usar. E ela tem um potencial tanto para controle quanto para desencarceramento. Se a monitoração eletrônica não for tratada no âmbito das alternativas penais, ela vai ser tratada fora do âmbito das alternativas penais. Então, é claro que a monitoração eletrônica não é uma prática restaurativa em si, mas ela pode ter um enfoque restaurativo. Há disputas aí. Então, se a monitoração eletrônica é uma prática dentro das alternativas penais, então, poxa, vamos ter uma equipe psicossocial associada a essa monitoração. Vamos discutir como que vai ser esse evento-resposta em caso do descumprimento. Nós vamos acionar a polícia imediatamente após o rompimento da área ali de monitoração ou não. Vamos construir um enfoque restaurativo, vamos chamar ele para conversar com o psicólogo, com o assistente social, para entender o que está acontecendo ali, que possa estar motivando esse descumprimento e para tentar restaurar a medida. Por isso, eu faço um convite a essa reflexão. Eu entendo que tem que ser tratado, sim, dentro das alternativas penais. Dentro dessa discussão, é importante que esse público aqui discuta a monitoração eletrônica, que ele não seja discutido simplesmente na área da segurança pública. E aqui eu encerro. Eu agradeço muito o convite da Rede de Justiça Criminal, da FGV, para fazer essa conversa. A gente fica aberto aqui para as perguntas, para conversar. Importantíssimo essa participação, esse alinhamento entre a rede e o Departamento Penitenciário Nacional. Nós compartilhamos os mesmos sonhos, as mesmas angústias, a mesma visão de mundo, né? E só estamos em posições diferentes. Pelo menos essa é a realidade do momento, eu tenho certeza disso. Então, o que a gente puder construir coletivamente, tanto vocês construírem e agregarem nos projetos e na visão que estamos dando para a política penitenciária, está bem-vindo, e estamos à disposição também para contribuir nessa construção com vocês. Obrigado. Obrigado. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui? Eu vou fazer uma rápida. Claro. Não, porque você mencionou a Fundação Casa. E, apesar da rede ter desenvolvido bastante, os juízes aqui em São Paulo continuam dando penas de internação muito constantemente, né? Sim. Como é que, no final das contas, como é que isso evoluiu? Isso tem alguma relação? O fato de desenvolver melhor, os juízes tendem a dar uma pena menor? Eu não tenho os dados, bastante sincero, eu não tenho os dados da evolução do encarceramento, das medidas de internação de adolescentes, e eu também tenho dúvida se há um sistema de indicadores que foi construído ao longo desse tempo. O exemplo que eu usei do desenvolvimento do sistema de medidas socioeducativas em meio aberto,
não vai nesse debate controle contra desencarceramento. Fica mais focado na questão da estruturação do modelo. Essa disputa a gente tem que fazer. Como construir um sistema que possa permitir o desencarceramento mais do que aumentar o controle. Embora essa discussão não tenha uma aderência tão grande quanto pela estruturação do modelo. Ela está nos incentivos institucionais que a gente vai dar em construções legislativas, em ajustes no sistema legal, né? Para a política criminal mesmo, às vezes na legislação penal e na legislação processual penal. Quando eu falo do SINAP, é uma legislação administrativa, basicamente, de direito administrativo. Tem um enfoque um pouco diferente. E o grande mérito do sistema do SINASE, né, que é do cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, foi estruturar um sistema na rede de assistência social. Então, esse sistema ele tem ruídos, ele tem problemas com o judiciário, mas ele se relaciona, o cumprimento se dá ali, o encaminhamento para questões de vulnerabilidades que estão sempre associadas ao cometimento de práticas delituosas, seja de adolescente, seja de público adulto, ele, bem ou mal, porque a gente reconhece as deficiências da estruturação do sistema juvenil também, mas ele está muito melhor estruturado, ele está presente nos municípios. Acho que essa abordagem de medida socioeducativa em meio aberto já tem presente em mais de 1.000 municípios. E os CREAS, os CRAs e CREAS estão presentes em todos os municípios, né? O CREAS não em todos, mas já está chegando na maioria dos municípios. Então, a gente precisa pensar, talvez, pelo menos nessa relação, aprofundar esse debate. Pode ser por aí. Assim, eu tenho conversado bastante com as pessoas. Eu acho que é uma reflexão importante que precisa ser feita, e é uma reflexão que não é só de gestão, que não é só uma questão técnica do governo federal. Você alocar esse público, ou pelo menos criar esse envolvimento com a rede que está estabelecida e está se fortalecendo de assistência social, tem impactos não só simbólicos, mas práticos muito, muito significativos de como estamos reconhecendo esse público, né? E aí, num recorte mais de gestão, me parece até meio estranho a gente estruturar, associando nas secretarias de justiça ou nas áreas de administração penitenciária, um sistema de assistência social, que é o enfoque que a gente quer dar, o enfoque restaurativo que a gente quer dar para essa abordagem de alternativas penais. Seria mais interessante se a gente estruturasse uma rede que dialogasse com as estruturas que já existem de assistência social. Principalmente nesse último ano, cresceu assustadoramente. Tem hoje, na Fundação Casa Internos, 10.000 adolescentes, né? A entrada é tão gritante quanto tem sido no sistema prisional. A média de entrada hoje é de 8.000 pessoas, né? Então, realmente, não tem aonde enfiar menino, como disse recentemente uma amiga que é gestora da Regional 1 de Franco da Rocha. E quando você coloca, Vitor, essa questão do acionamento da rede de assistência social, infelizmente, isso não é um padrão, né? Eu estava na Fundação quando se deu início ao processo de municipalização das liberdades assistidas, né? Uhum. O que a gente percebeu é que o Estado de São Paulo, que tem a maior quantidade de adolescentes e de presos do país, né? O que a Fundação Casa tinha, que era uma expertise no atendimento com todas as debilidades, enfim, isso foi transferido para o município, né? Mas os municípios, eles não sabem como agir diante do adolescente em liberdade assistida e nem mesmo diante de uma pena alternativa, né? Então, assim, lógico, você tem municípios que têm uma reação, que têm uma proação, que têm uma rede de assistência social mais amadurecida, que funciona, né? Com uma sistemática mais pré-estabelecida, com procedimentos e tal, mas a maioria ainda é extremamente deficiente. Então, a pergunta que eu gostaria de te fazer, e que fiz já para o Renato, em outra ocasião, e também para o ministro, que esteve num debate recente também, que foi sediado aqui na GV, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que o que eu vejo, eu acho que não tem como você fazer gestão de nada que a gente possa pensar em termos de aprisionamento se você não envolver realmente o município. E o município se reconhecer como um ente que, ao elaborar as suas políticas públicas, ele as faça pensando no processo de inclusão social como instrumento de prevenção do crime.
não é? Porque, senão, você nunca vai dar uma resposta contente para um judiciário confiar no sistema de fiscalização de qualquer medida em meio aberto ou qualquer medida alternativa à prisão. Então, a pergunta que eu fiz, eu gostaria de saber se você tem algum dado sobre isso. Eu vi que você tem um discurso muito consistente no que diz respeito à necessidade de se acionar essa rede para que ela funcione junto com os estados, as redes do município, né? Se o Ministério da Justiça tem feito com o Ministério das Cidades, que foi instituído quando da elaboração, quando da edição do Estatuto da Cidade, que trazia o plano diretor como um instrumento de planejamento urbano, e que me parece que tem sido um pouco negligenciado pelos municípios brasileiros de um modo geral. O Ministério das Cidades ele tinha uma missão que era, em 5 anos, a partir da edição do Estatuto da Cidade, fazer com que todos os municípios brasileiros fizessem os seus planos diretores e as suas discussões orçamentárias com a maior possibilidade de participação possível. E o que eu vejo agora é que, mais uma vez, vem à tona essa discussão de se ter um elemento que viabilize a participação social como instrumento de gestão das questões públicas, quando a Constituição, nos artigos 182 e 183, já prevê a participação social como instrumento de gestão. Então, eu gostaria de saber se o Ministério da Justiça e o ministro, desculpe, enfim, já vou antecipar a resposta que ele deu nesse evento, não há uma conexão entre o Ministério da Justiça e o Ministério das Cidades. Então, eu gostaria de saber se, depois desse evento, enfim, ou se o Ministério da Justiça, independente do ministro saber disso ou não, tem feito alguma gestão junto ao Ministério das Cidades para tentar trazer os municípios para a discussão e para o reconhecimento deles como um instrumento de prevenção do crime. Fica meio complicado para mim dar essa resposta de maneira muito ampla sobre a política de segurança pública como um todo. Eu trabalhei durante muito tempo na Secretaria Executiva do Ministério e, realmente, essa interlocução com o Ministério das Cidades na formulação, na implementação das políticas de segurança pública não é muito grande. Mas, bastante sinceramente, eu também não sei realmente da pertinência das políticas que são implementadas pelo Ministério da Cidade, se realmente esse é o caminho. É claro que a articulação interfederativa com os 3 níveis tem que se dar, e com os municípios, mas não necessariamente toda a articulação com os municípios teriam que passar pelo Ministério da Cidade. E na área de alternativas penais, pelo menos nos poucos meses que eu assumi, não temos interlocução com o Ministério da Cidade. Acho que a Heloísa também não... Nessa área específica, não... Sim, interessante, está registrada. Boa tarde, Vitor. Você tocou num ponto extremamente sensível e importante do debate das alternativas penais, que é o monitoramento eletrônico. Dentro dos debates mais profundos que temos a respeito do tema, a gente tem muita clareza que o monitoramento eletrônico não faz parte do nosso escopo. A alternativa penal é uma coisa, o monitoramento eletrônico é outra coisa. É claro que a gente entende que o monitoramento eletrônico, assim como as prisões... Aliás, é muito claro que o monitoramento eletrônico é uma forma de privação de liberdade, né? E é essa essa defesa, né, de quem está no movimento das alternativas penais. O monitoramento eletrônico é uma forma de privação de liberdade. E, como uma forma de privação de liberdade, assim como as prisões devem ter hospitais, assim como elas devem ter um tratamento humanizado daquelas pessoas, deve-se pensar também coisas parecidas para o monitoramento eletrônico. Mas isso não significa dizer que você deva confundir os objetos da política e os pressupostos da política. Então, quando a gente está falando de uma política de alternativas penais, nós estamos falando de uma política que tem pressupostos em termos de princípios, pressupostos em termos de fundamentos, né? E quando se fala, portanto, do monitoramento eletrônico fora do escopo das alternativas penais, não significa dizer que o monitoramento eletrônico não possa ser pensado como uma estratégia de desencarceramento, como uma estratégia que considere a dimensão de humanização, também dessa forma de cumprimento de pena privativa de liberdade, né? Então, eu acho que é um esclarecimento, talvez aqui uma troca, e queria agradecer aqui a oportunidade. Colocar mais uma notinha em relação a isso. Você tem toda a razão, Vitor. A gente tem que fazer nesse espaço também esse debate, não só no campo da segurança pública, mas que me parece muito importante. De manhã isso também apareceu em função da pesquisa que foi feita com os tribunais de justiça, solicitando justamente aos juízes que indicassem para quantos eles aplicariam, né?
E a gente tem lido essa informação como uma indicação de potencial desencarcerador, como você utilizou, né? Ela tem um potencial. Isso, no âmbito do debate público, eu acho que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, né? Porque a gente sabe que no modelo, na limitação legal que a gente tem do uso, ela não tem esse potencial descarcerizador, né? Como há em outros países, né? Então, penas acima de 8 anos, primário, não entra em instituição prisional, utiliza o monitoramento. Então, como a Fabiana acabou de falar, né, por intermédio desta técnica, é possível uma política, mas a gente teria que ter conseguido fazer esse salto legislativo que a gente não fez quando ele foi aprovado, né? Então, a vinculação com uma possibilidade de descarcerização, ela é muito, muito frágil, mas, ao mesmo tempo, ela é muito eloquente, né, no debate público, né? Ela pode alcançar uns adeptos, né, num quadro em que a gente não teria como sustentar, né? Eu acho que a gente tem um público enorme, que são os presos provisórios, né? E esses presos provisórios que continuaram presos provisórios depois que a lei de medidas cautelares entrou em vigor, que a gente apontou aqui, que são 70%, 80% dos presos em flagrante, né? Que a gente não tem a concessão da liberdade provisória. A gente tem esse espaço, né? Eu confesso que sempre que eu tenho que assinar um convênio de monitoração eletrônica, eu perco sono, porque a gente sabe a forma com que isso é feito na prática, que realmente você está repercutindo em maior estrutura de controles, e as formas com que esse sistema de monitoração eletrônica tem se articulado com o sistema de justiça e com o sistema de investigação policial é muito muito preocupante, e isso tem que ser estudado, com detalhe mesmo pesquisas em autos processuais para ver como estão se dando a instrução processual, né? É claro que você vai ter identificação de autorias reais, e identificar a autoria é uma política progressista também, porque a população vitimizada é a população preta e pobre e vulnerável, é a mesma que é presa. Mas, enfim, são reflexões. A gente tem que saber apartar, na parte da gestão, o que é monitoração eletrônica e o que é alternativas penais. Então, no DEPEN, a gente tem essa construção, os espaços são distintos, mas há um receio também muito grande de, se a gente juntar esse espaço, se essas políticas forem encaradas como a mesma coisa, e monitoração eletrônica for alternativas penais, que a monitoração eletrônica ela possa acabar atropelando e ganhando, ocupando todo o espaço, que é o espaço das alternativas penais. Mas, por outro lado, se a gente é uma questão estratégica, de estratégia de atuação frente a uma realidade que está crescendo, né? Se a gente afasta e retira a monitoração eletrônica desse espaço, desse fórum de discussão, ele vai ser incorporada por outros fóruns de discussão. E o fórum de discussão é o fórum da segurança pública tradicional. Por isso, eu acho importante que a gente traga para cá, que a gente se apegue e construa o enfoque restaurativo que pode ser dado à monitoração eletrônica. O enfoque restaurativo, eu não estou dizendo que isso se torne uma prática restaurativa, mas esse enfoque só vai existir se for construído aqui, nesses espaços. Se for construído no espaço da Secretaria de Segurança Pública, não será. Será com um enfoque bastante mais repressor, de controle, de vamos manter essa população... Agora, além de presa, quando for sair um pouquinho, vai estar monitorada, e se desviar um pouquinho de novo, a gente revoga o seu direito à saída, e, enfim, são reflexões.